Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de física para vocês envolvendo a parte de calorimetria, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, e a nossa meta é chegarmos aí aos 33.200 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questão de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 cards com o botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. A questão diz assim, uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante, não é? Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Tá, tudo bem. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura, ou seja, uma garrafa de celular tem uma menor variação, né, menor que 10% da temperatura. A B fica entre 10 e 25, a C entre 25 e 40, a D entre 40 e 55 e a E maior que 55. Isso na variação de temperatura, claro que após 6 horas. Então é o seguinte, para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente, ou seja, eu vou pegar água fria e água quente e vou colocar elas em contato. É claro que quando eu colocar as duas em contato, haverá um equilíbrio térmico, e aí eu vou verificar após 6 horas qual vai ser a nova temperatura, tá? Após o equilíbrio térmico, após você esperar as 6 horas, você vai obter 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então vamos lá. A ideia primeira aqui é sobre calorimetria. Você vai pegar uma substância que está fria, mais uma substância que está quente, e vai somar as duas, vai colocar as duas juntas. Quando ocorre o equilíbrio térmico, isso aqui iguala a zero. Como as duas estarão entrando em equilíbrio térmico, as duas fazem parte do calor sensível, que a fórmula é a fórmula do Quimaceta. Então a gente vai fazer massa da água fria, calor específico e a variação de temperatura, que é a final menos a temperatura inicial, mais em relação à água quente, a massa de água quente, calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial. Lembrando, tudo isso tem que ser igual a zero. A massa de água fria, a questão diz que vai ser na proporção de 1/3, ou seja, 1/3 da massa da água fria, ou seja, de M, vezes o calor específico, que é C. A temperatura final nós não sabemos, mas a inicial nós sabemos, a água fria, que é 10. Mais a massa da água quente, a questão diz que vai ser 2/3. Tá aqui, a água fria vai ser 1/3 e da água quente vai ser 2/3. Então a gente vai colocar 2/3 de M, calor específico, temperatura final que nós não sabemos, e a inicial da água quente é 40. Tudo isso igual a zero. Vamos fazer aqui o famoso chuveirinho. Então vai ficar 1/3 de MC vezes T. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim. 1/3 de MC vezes T menos 1/3 de MC vezes 10. Então vai ficar 10 MC sobre 3, tá? Do outro a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente fez isso com isso, isso com isso. Agora a gente vai fazer 2/3 de MC vezes T e também vezes menos 40. Então a gente vai ter assim, mais 2MC T sobre 3 menos 2 vezes
40 vai dar 80, vai ficar menos 80 MC sobre 3. Tudo isso aqui igual a zero. Tá? Você percebe que todos têm M, todos têm C, e a gente já poderia cancelar isso, mas eu vou fazer com calma. Vamos colocar quem tem T de um lado e quem não tem do outro. Então você acaba percebendo que vai ficar o seguinte, ó, 1/3 de MCT mais 2/3 de MCT. 1/3 de MCT mais 2/3 de MCT igual. Quem está negativo vai passar para o outro lado positivo, né? Ó. Tudo certo? Então você vai ter o seguinte, vai passar aqui então 10 MC sobre 3 mais 80 MC sobre 3. Perceba que todos têm o mesmo denominador, então a gente já pode, ó, todos aqui têm MC, então vai embora MC daqui, MC daqui, MC daqui, MC daqui, tá? De forma que ficou 1T mais 2T vai dar 3T. E do outro lado ficou 10 mais 80, que vai dar 90, de forma que você tem, então, T igual a 90 dividido por 3 vai dar 30. Então, a temperatura de equilíbrio é 30. Perfeito, professor. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Se após 6 horas ele vai cair para quanto? Para 16 graus. Após 6 horas vai cair para 16 graus. Isso é perto de 50%. Mas só para provar isso, olha só. 30 graus Celsius corresponde então a 100%. Então, se ele vai cair para 16, no caso ele vai perder 14 graus, tá? Vai perder 14 graus, então você faz aqui, ó, 30 vezes x igual a 14 vezes 100, dá 1.400, vai ficar 1.400 dividido por 30, você vai ter um valor próximo aí de, deixa eu fazer a continha rápida aqui, 1.400 dividido por 30, isso dá um valor de 46,6%, ou seja, vai ficar justamente aqui com o selo tipo D, que fica entre 40% e 55%. É claro que você nem precisava fazer essa conta, porque se a temperatura de equilíbrio era 30 e ele caiu para quanto? Para 16, isso é quase a metade. Quase a metade está ainda dentro do selo D, tá bom? Então, resposta gabarito é letra D de dado, tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!